Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha. Meu nome é Frei Jacir e quero refletir hoje com você o texto de Mateus 18, versículos de 21 a 35. Esse texto não pode ser lido sem considerar os versículos anteriores do mesmo capítulo, os versículos de 15 a 20. Trata-se, portanto, na continuidade da reflexão sobre o perdão. Impactado com os ensinamentos de Jesus sobre o perdão e o modo como ele propõe chamar o irmão em particular e, caso seja necessário, levá-lo à comunidade, mas nunca desistir daquele erro e nunca ficar falando mal por trás ou atacando o outro com a língua. Pedro então pergunta a Jesus se nós devemos perdoar o nosso irmão até 7 vezes. Jesus responde, não, mas 70 vezes 7, o que significa infinitamente. Convido você a refletir, se o número 7 para o judaísmo representa a perfeição, imagine então 70 vezes 7. Na tradição do ensinamento judaico sobre as relações humanas e Deus, Jesus conta uma parábola para falar do castigo para quem não perdoa o seu irmão. Olha só o que eu preparei para você. O perdoar, o esquecer e o rancor na vida humana. O perdoar, o esquecer e o rancor na vida humana. Como podemos trabalhar isso, refletir sobre isso e mudar as nossas relações? Vamos lá? Nesse sentido, o livro do Eclesiástico diz que o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-la. Se alguém guarda raiva contra o irmão, como poderá então pedir a Deus a cura? Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Se não tem compaixão do seu semelhante, como você poderá pedir perdão dos seus pecados? E tem muita gente que não tem compaixão até de si mesmo. Jesus, na verdade, sabia que a coisa mais difícil para nós seres humanos é perdoar. Não fomos feitos para o perdão. O homem é o lobo do homem, afirmou o dramaturgo romano Plauto, ele que morreu por volta do ano 184. Essa frase foi eternizada por Thomas Hobbes ao incluí-la em sua obra Leviatã em 1657. Por isso podemos afirmar que o perdão não existe. Entre os traficantes, quem erra, quem delata alguém, morre como queima de arquivo. Um juiz não perdoa. Ele a declara culpado e não culpado. Pune como a sentença e basta. Não se trata aí de perdão. Perdão, na verdade, é uma coisa das religiões. É um aprendizado que somente humanos podem atingir. O perdão só é possível em pessoas que amam ou que foram amadas por meio de sacrifícios. Assim como o amor de nossas mães por nós. O amor de uma mãe por um filho, ela dá tudo por ele. Perdão em hebraico se diz nassá, que significa levar embora, levantar. E disso então é que decorre que nós dizemos que perdoar é esquecer. Quem perdoa esquece, quem não esquece guarda rancor. E o rancor adoece quem sofre a injustiça. Não é verdade? Não vale a pena guardar rancor. Ainda que você mude as relações, mas rancor nunca. Muitas vezes já me perguntei o porquê da penitência que nós padres, ou muitos padres, ainda impõem aos fiéis depois de uma confissão. Trata-se de castigo pelo pecado? Não, não pode ser. A penitência é simplesmente para nos lembrar que devemos perdoar sempre. Para Jesus, quem consegue perdoar liga a terra com o céu, eternizando-se, pois nós seremos aquilo que fomos em vida. Jesus disse
que o que ligamos na terra está ligado no céu. Olha que maravilha. Isto quer dizer que, na liberdade sagrada que recebemos, somos capazes de criar vínculos, relacionamentos. Como isso é bonito, maravilhoso. Só nós, os humanos, somos capazes disso. Coisas não criam laços afetivos. Né? Já viu galinha criar relação com uma outra galinha ou com um galo? Nem com o galo. Temos a responsabilidade, portanto, de criar laços, desatando os nós da depressão, do sofrimento, que estão em nós e nos outros. E para que isso aconteça, não existe remédio. Aliás, existe um remédio, um único remédio, o perdão, seguido da penitência do amor. O perdão nos torna infinitos como Deus. Quem perdoa não perde, mas ganha o amor. Uma nova relação na finitude do ser humano que sonha ser perfeito, que sonha ser semelhante a Deus. Devemos perdoar o outro e a nós mesmos para viver na liberdade como filhos e filhas de Deus. Recomeçar sempre é nossa sina. Como eu disse no início, falar mal dos outros usando a nossa língua que mata não é o caminho. Aliás, para terminar, você conhece aquela fábula? Interessante. Conta-se que o lagarto enamorou-se de um girino. Olha que interessante. Os dois ficaram namorados. Passou o tempo, o lagarto entrou no casulo, né? Entrou para o casulo, o girino continuou nas águas. Girino é um pré-sapo, né? Pois bem, passou o tempo, aquele sapo, aquele girino se tornou um sapo muito feio, muito grande, horrível. Só de olhar dava medo. O lagarto saiu do casulo, tornou-se uma borboleta maravilhosa. Olhou para aquele sapo e falou: desisto, com esse aí eu não caso nunca. Aí o que o girino fez? Pegou a sua língua bem grande, afiada, pegou a borboleta e comeu. Acabou a história. Qual a moral da história? Você pode ser feio do jeito que for, mas se tiver uma língua grande, afiada, você mata muitos. Assim somos nós, se não cuidamos das relações a partir das nossas línguas. Amém? Fique com Deus, um abraço. Se gostou, compartilhe. Ame sempre, perdoe sempre. Rancor não leva a nada. Bye. Até qualquer outro momento, se Deus assim o permitir. Fique com Deus.